Começamos semana passada, né? Essa série sobre o que você respeita, você atrai. Eu ouvi essa frase, eu estava tentando lembrar, eu sei de quem que eu ouvi, mas eu estava tentando lembrar quando que eu ouvi essa frase. E aí o Espírito Santo me lembrou que foi num evento lá no Rio de Janeiro, lá no Aterro do Flamengo, na igreja do pastor Marco Antônio, onde a Aline Barros congrega, um evento com o pastor Mike Murdock. Eu e minha esposa fomos lá e ouvimos ministrações e tal, e recebemos essa instrução sobre essa frase: aquilo que você respeita, você atrai. E ali desenvolveu todo o seminário, foram 4 dias ali, claro que não foi só sobre isso, mas eu vi que tinha coisas que eu fazia que não tinha a ver com honra, não tinha a ver com atrair coisa boa. Tem uma palavra secular, eu ouvi ela muitos anos atrás, e aí eu perguntei para o irmão que falou, ele se lembrou da palavra, que chama egrégora. É uma palavra que vem do grego, ela é usada em vários ambientes. Ela não é usada no ambiente cristão, mas ela é usada em vários ambientes. Mas a tradução dela serve. A tradução dela significa que é uma concentração de pensamentos, de ideias e de falas. Então nós podemos ter uma concentração de pensamentos, ideias e falas que atraem honra ou que atraem desonra. Eu não sei você, mas a gente lida com pessoas fazem 15 anos. E eu vejo que tem se diluído muito isso daí. As pessoas hoje, elas estão traindo fáceis, elas estão sendo infiéis com mais facilidade, elas estão sendo mais falsas. Isso não deveria estar sendo falado, mas nós estamos pregando sobre honra. E se nós não expusermos algumas coisas aqui, vai ficar aquela coisa muito superficial, como se a gente vivesse num mundo de Nárnia. Não, Deus colocou esse tema no meu coração, e eu não tenho dúvida que nós precisamos tirar isso da nossa vida. Você vê quantos escândalos de pastores, né? Antigamente a gente nem falava, porque era uma coisa tão pontual, ou melhor, era tão restrito, que a gente não falava com a igreja, ficava até mal falar. Mas com o passar dos anos, a rede social, ela não perdoa. Vaza lá em Manaus, é questão de minutos, está aqui em São José dos Campos, um escândalo que aconteceu lá em Manaus. Acontece lá na Austrália, e questão de horas, a gente está sabendo aqui em São José dos Campos. Então, a honra, ela não causa muito ibope, mas a desonra causa. A desonra é complicada. Então, essa série, ela visa, não dizer que você não tem honra, ou que você tem, ela visa expandir isso daí e blindar seu coração para a honra. Quem está aqui, diga amém. Porque se você não aprender e praticar isso, você acha que acabar um culto, você ir para sua casa e mastigar alguém na mesa é normal. Eu falo para minha esposa, muitos anos atrás, eu notei uma coisa. Eu notei que se tem uma pessoa na face da terra que não consegue ser desonrosa, é criança. Ela é muito verdadeira, ela é real com o que está acontecendo. Apóstolo, mas de onde você tirou esse negócio? Eu tirei que eu comecei a observar com o passar dos anos, que muitas crianças que chegavam até mim, com o passar do tempo, sumiam de mim, logo, logo os pais sumiam. Segura aí, segura aí, segura aí. Eu notei que muitas crianças, eu lembro que o pastor Jorge Nero falou, seu ministério é medido por crianças. Então a criança, ela gosta ali, ela fala, ela brinca. Então eu sempre fiquei muito atento com isso. Eu tenho balinha, eu dou pirulito, se for lá. Se não for de um jeito, eu compro ela também. Não tem problema não, dou um jeito. Dou 10 conto para ela, dou um jeito. Estou brincando. E ali, eu comecei a notar isso. E eu falava, nega, acontece isso. Ela falava, isso é coisa da sua cabeça.
Isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. Eu falei, claro que existe, nego. Às vezes numa casa, a pessoa está falando, existe. A pessoa está insatisfeita e cria aquele ambiente. Não existe. E aí, esses dias, eu ouvi uma mensagem de um pastor, 33 anos de ministério. Eu peguei e falei, assiste isso aí. E aí ele estava falando exatamente isso. O que ele estava explicando? Ele estava explicando que quando você senta na mesa da sua casa, você adulto, você tem a capacidade de tratar o assunto de alguém e depois você entendeu aquilo dali, morreu aquilo dali. Você adulto, você tem a capacidade de tratar o assunto de alguém e essa pessoa em seguida aparecer diante de você e você, oi, tudo bem? Oh, que bom que você veio. O adulto tem essa capacidade, a criança não. Então, quando a criança ela está nesse ambiente, ela não consegue desassociar o comportamento dela. Ou seja, a criança foi derramada nela a desonra. Por quê? Por causa do conjunto de pensamentos e ideias que estavam ali. Graças a Deus, eu aprendi isso muito cedo na minha conversão. Esses dias eu fiz uma live e eu falei, eu fui muito bem treinado na minha conversão. Eu fui treinado por Silas Malafaia, por Jorge Linhares, por Silmar Coelho. Eram as pessoas que eu mais ouvia. As pessoas que eu mais ouvia eram eles. Eu nem ouvia tanto o pastor Jabes, que me ordenou. Eu ouvia mais esses três, porque depois que eu fui conhecê-los mais. E eles sempre falaram muito sobre liderança, igreja, sempre foram muito pesados nisso. Então eu tive muito cuidado com os meus filhos. Então os meus filhos, eles foram blindados dessa egrégora, que eu e a minha esposa teríamos condições de suportar. Então não tem ninguém que eles tiveram esse tipo de comportamento. Se a gente tivesse que tratar algum assunto, que é marido e mulher, às vezes tem que tratar assunto de pessoas, não tem jeito, principalmente a nossa posição, a gente cuida de gente e trata de gente. Mas a gente sempre teve esse cuidado. Depois que eles cresceram, aí é outro papo. Mas é a criança. Por isso que Jesus falou, cuidado para vocês não fazerem esses pequeninos tropeçarem. Eu entendo que um dos motivos é essa ambiência que às vezes a gente leva e não sabe por que depois o filho adolescente não quer saber de igreja. O filho adolescente, ele não tem a fé que o pai tem, ele não tem, ele está ali de corpo presente, mas ele não tem intimidade com Deus, ele não chora na presença de Deus, ele não fala com Deus, ele está lá. E muitas vezes é porque lá quando ele tinha 5, 7, 8, 9, 10, saía do culto, media o pastor. Eu não estou defendendo em causa própria não, viu, amado? Até é que eu estou debaixo de uma palavra sobre honra. E a honra dentro da igreja deveria ser o assunto menos falado. E a gente vê quanta desonra a gente vê. Pessoas compram, não pagam. Eu já perdi pessoas da igreja que comprou de uma pessoa, a pessoa não pagou, ela foi embora. E aí quem não pagou foi embora, e quem não recebeu foi embora também, porque achou que eu tinha que resolver aquilo lá. Então esses assuntos, a Bíblia trata isso muito sério. E Jesus, ele fala muito sobre isso. Coloca para mim Marcos, capítulo de número... Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Olha para você ver, a gente vai ficar aqui 4 quartas-feiras, 4 ou 5, não sei esse mês. Para quê? A Bíblia, um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem os dias na terra. Honra. Será que é isso? Será que é eu puxar saco? Será que é eu elogiar da boca para fora? Vamos ver um pouquinho hoje aqui. Quem quer ter um batismo de honra hoje? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Não é que você não tenha, mas quem quer ser mais cheio de honra, diga amém, dá um aplauso a Jesus aí, vai. Isso. Ainda não esfriou, eu já avisar vocês, semana que vem vai esfriar, semana que vem vai garoar, mas semana que vem você vai vir. Amém? Eu vou falar sobre honra na palavra semana que vem. Lucas 14, 7 diz assim: quando
como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dá este lugar. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diga glória a Deus. É interessante que quem que está em último lá? Eu não estou de longe aqui. É o Everton. Você está aí, Everton? É você? De óculos aqui não dá. É o Everton. O Everton está aí. Eu não conheci quem é, então não sei. Então o Everton está lá atrás. E aí eu convidei o Everton e convidei o Lucas para a festa aqui. Só que aí eu chego e falo assim: caramba, alguém está ali. E aí, Everton? Beleza, meu nego? Como é que você está, cara? Quanto tempo? Caramba, você veio mesmo, meu irmão? Você falou que vinha mesmo. Vem cá comigo. O irmão vai ficar ali, a gente vai. Vem cá, irmão. Poxa, que alegria, rapaz, saber que você está aqui. Poxa, veio sozinho? Casou? Não, caramba, quanto tempo. Ô Lucas, faz um favor para mim, você está lá no lugar dele lá? Faz um favor. Aí está sentado do lado do irmão lá, ó. Está sentado do penúltimo irmão lá. Que bom, rapaz. Caramba, que coisa legal. Eu convidei o Lucas ou não convidei? Eu convidei o Lucas ou não? Eu convidei o Lucas ou não? Eu convidei o Lucas. Mas eu convidei o Everton também ou não? Espero que o Lucas não tenha crise na alma. Convidei o Everton ou não? Sim ou não? Convidei os dois. Só que eu decidi chamar o Everton, que sentou quietinho lá, e o Lucas, enxerido, chegou e sentou na primeira cadeira. Isso não foi uma parábola. Não, apóstolo, acabou de falar. Não, você tem que ler a Bíblia. Jesus usou essa parábola para ensinar porque estava acontecendo aquilo ali. Você já viu? Não, deixa eu sentar aqui. Não, eu estou sentado primeiro. Não, dá licença, você não vai. E Jesus está vendo aquele ambiente ali. E aí Jesus usa a parábola para ensinar um princípio sobre honra. Quem está aqui? Está aí uma boa didática para a gente quando vê alguma coisa errada, aonde não está tendo honra, onde está tendo só desonra, alguém chegar e contar uma parábola. Está aqui? Está aqui ou não? Então a primeira coisa que eu quero falar com você sobre honra, e talvez você já pense: eu vou receber muita honra. Não, você vai precisar dar. Porque você não consegue receber honra se você não for uma pessoa de honra. Você consegue receber puxa-saquismo, bajulação, falsidade, mas a honra não. Por quê? Porque a honra não cabe junto com a vaidade. É muito complicado isso aí, mas a honra não cabe junto com a vaidade. Existem situações na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo está trabalhando lá, e uma das lições pode ser ter que ensinar você sobre honra, muitas vezes te humilhando. Eu já tive uma experiência dessa daqui. Eu sempre fiquei meio atento aonde sentar quando eu vou a um evento, quando eu vou em algum congresso, eu procuro ficar sempre meio de prontidão. Só que teve um dia que eu não vigiei. Eu fui num evento do pastor Silas e saímos do gabinete e eu fui e sentei assim, normal, fui sentando, um monte de cadeira vazia, eu fui e sentei, normal. Me chega o pregador da noite, mas eu nunca vi um pregador com tanta gente numa hora só. E quando chegou e o pregador e sentou do lado do pastor Silas, veio o quê? Pulando.
todo mundo foi pulando. E quando começou a pular, meu amado, são perto de 60 cadeiras a fila. Quando começou a pular aquilo, eu olhei, só tinha uma cadeira do meu lado. Eu falei, meu Deus, não acredito. A igreja lotada. Batata, irmão, batata. Foi todo mundo pulando, todo mundo pulando, todo mundo pulando, todo mundo pulando, todo mundo pulando. Quando eu fui pular, não tinha cadeira para eu pular. E aí eu fiquei perdido, irmão. E aí o auxiliar do pastor César falou, vem cá, pastor, vem cá. Aí eu fui, não precisa sair não, estou vendo que você está obediente. Ele me colocou, tipo ali onde está a Luaira. Pô, eu sentei, cara. Confesso a você, eu lembrei desse texto na hora. Aí o pastor subiu, eu acho que eu demorei uns 15 minutos para entender o que ele estava falando, porque eu falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. O tempo passa, diga, o tempo passa. Diga, o tempo passa. Diga, o tempo passa. Eu vou no mesmo rio, no mesmo evento, do mesmo jeito. Sai do gato escaldado, tem medo? Está lá em Paulo, capítulo 18. Eu vou falar o quê? Aí sentei lá onde estava a Luaira. Todo mundo foi sentando, encheu a frente. Falei, ufa, estou livre dessa. Graças a Deus, aprendi a lição, Jesus. Aí o auxiliar do pastor Silas foi, chegou até lá e falou assim, o pastor Silas pediu para você sentar lá no púlpito. Aí eu saí da cadeira e eu fui lembrando desse texto. A honra, ela não anda junto com a vaidade. Tem portas na vida de crente que são fechadas, trancadas, jogada a chave fora, porque não sabe passar um momento de humilhação. Mas às vezes o grande desafio da vida do crente é acreditar que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Esse é o desafio. Eu gostei? Não! Mas eu aprendi. Você está aqui ou não? Eu aprendi. Porque a honra, ela não cabe no mesmo lugar que a vaidade. Coloca para mim Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. O orgulho, Provérbios 16, 18. Ué. Tá certo. É que eu tinha falado. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Diga amém. A Bíblia fala de uma mãe, 2 filhos e Jesus, um querendo sentar do lado de Jesus, o outro querendo sentar do outro lado. Olha para você ver como esse negócio de honra não é brinquedo. Coloca para mim aí, ó, Mateus 20, 20. Você já recebeu aí a parte da graça de hoje aí com esse ensino aí, amém ou não? Você já aprendeu isso aí ou não? Então aprende mais essa, ó, Mateus 20, 20. Olha para você ver. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos 2 filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à direita e outro à esquerda. Olha para você ver. Mãe é fogo, né, irmão? Declara que um dos meus filhos um se assente à direita e outro à esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Aí eles, podemos. Responderam eles,
Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes, quer dizer, porque os 10 falaram assim: mas por que eles vão sentar e a gente não? Como é que vai sentar 12? Entendeu? Para você ver como é que Jesus teve trabalho com a turma lá. Vocês sabem que os governantes das nações a dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante, quem quiser receber as honrarias do meu ministério, quem quiser compartilhar comigo a nobreza do meu ministério, vocês vão ter que aprender que entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A honra não tem a ver com ser servido, a honra tem a ver com quanto você serve. Dá um aplauso a Jesus por isso aí. É isso que vai fazer você ser honrado. Meu amado, eu estou, apesar de muitas pessoas me servirem, é claro, como que eu vou dirigir uma igreja sozinho? Mas eu estou muito mais para servir do que para ser servido. Eu estou muito mais para me doar do que receber. Por quê? Porque para você ocupar certas posições, ela não será ocupada porque você recebe, ela é ocupada porque você doa. A Bíblia diz, Jesus dizendo: você quer ser o maior no meu reino? Então seja o que mais serve. Quem está aqui, diga amém, dá um aplauso a Jesus aí. É isso. Uma outra coisa que eu quero ensinar você, e vai ajudar, é que toda honra, ela requer protocolo. Toda honra requer protocolo. Você não pode misturar as estações. Você não pode ser uma pessoa que não sabe se colocar no seu lugar. Você não pode ser uma pessoa que você acha que tudo vai ser do seu jeito. Você não pode querer andar com Deus, que o Espírito Santo habita em você, e você não entender sobre protocolo. A Bíblia fala que quando Davi decidiu buscar a Arca da Aliança, depois eu vou falar a referência, você pesquisa lá para você entender. Quando Davi decidiu buscar a Arca da Aliança, que estava no posse dos filisteus, ele foi com a maior das boas intenções. Mas, meu amado, maior das boas intenções não significa que os protocolos serão quebrados. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Não importa se você quer ser uma pessoa revestida de honra, não tem problema nenhum você pedir permissão para entrar ou para sair, não tem problema nenhum você saber como que a cantiga toca em algum lugar, não tem problema nenhum, e muitos pequenos detalhes da vida cristã. Eu vejo quando às vezes uma pessoa fala assim: apóstolo, posso falar com você? Pode sim. Que horas? Quarta-feira, 7 horas. Fala: não, 7 horas não. Não, 7 horas você me quebra. Porque depois eu vou pregar lá e às vezes você me fala alguma coisa e aquilo ali pode conturbar a minha pregação. E eu estou cansado de muitas vezes atender antes, aí você tem que ficar mostrando para a pessoa a mensagem, fala assim: ó, eu vou falar sobre isso aqui, viu? Senão você vai pensar que eu estou dando uma indireta. Então eu entendi que tem um protocolo. Eu não atendo ninguém antes, não resolvo problema. Não, por quê? Porque depois eu tenho que subir aqui. Agora, depois que o culto acabou, você me dá uns 15 minutos, a gente resolve qualquer tipo de problema. É um protocolo. Mas eu já tive pessoas que estavam na igreja e não entenderam isso e não gostaram. Até já saíram da igreja até por causa disso. Será que essa pessoa não aprendeu que tem um protocolo? Nada pode então ser ensinado? Nada pode então ser falado como que é? Quando Davi com seus soldados, sua equipe foi levar a Arca da Aliança, eles não prestaram atenção que tinha um protocolo para levar a Arca da Aliança. Meu amado, tem um protocolo para a presença de Deus ser carregada por você. Você está aqui? Você está aqui, não mistura a graça de Deus, o amor de Deus, pelo protocolo da honra, de Deus ser o primeiro na sua vida. Você está aqui? Deus tem que ser o primeiro. Não, Deus não é o primeiro, mas Ele é um bom terceiro. Não, Ele não é.
Você pode pensar isso da sua cabeça, mas não é isso que a Bíblia diz. Ou ele é primeiro, ou ele não é nada. Então existe um protocolo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quem quer morar no céu? Tem um protocolo. Você tem que entregar a sua vida a Cristo. E você tem que se arrepender. É engraçado quando a gente conversa com alguns cristãos, ou melhor, cristãos, ele diz assim, não, eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Aquela vida era aquela vida. Eu falo assim, cara, não pode ter convertido, porque é impossível você viver uma vida sem Cristo e não ter arrependimento de alguma coisa que você fez. Não, eu vivia naquele tempo mesmo, era o mundo que eu tinha. Eu concordo com tudo isso, mas quando eu olho para a minha vida antes de Jesus, eu me arrependo de muita coisa que eu não gostaria de ter feito. Eu me arrependo de muitas escolhas que eu fiz que eu não gostaria de ter feito. Então existe um protocolo, você entrega a sua vida a Cristo, você se arrepende. E o terceiro protocolo, você tem que caminhar com Ele. E o quarto protocolo, você tem que obedecê-lo. E até quando? Até a morte ou a volta de Cristo. Tem alguém aí ou não? Então isso daí é o que vai trazendo honra para a vida da gente. Eu não sei se você já teve alguma época da sua vida que você precisou ser alcançado lá onde você se perdeu, e amém por isso, ainda bem que você foi alcançado, mas talvez na caminhada você quebrou algum protocolo, e todo protocolo quebrado, ele traz uma morte espiritual no reino de Deus. Eu não estou falando dessa morte física, não, se fosse morte física nós estávamos ferrados, mas é a morte espiritual. Havia uma maneira correta, é 1 Crônicas 13:9, depois você lê na sua casa. Havia uma maneira correta de carregar a arca, o símbolo da presença de Deus. A minha vida, a sua vida, precisa dessa maneira correta, não é da maneira perfeita, porque não tem perfeição aqui, mas também não é porque não tem perfeição que a gente vai viver uma vida avacalhada, amém? Não é porque não tem a perfeição, eu não atingi a perfeição, ninguém vai atingir a perfeição. Até porque o que chegou mais perto era Lúcifer, que ele era considerado um aferidor de medidas no céu. Então se alguém falasse assim, qual que é a maior glória do céu? O próprio Deus falaria, Lúcifer. O que reflete mais perto a glória? É Lúcifer. E aquilo dali foi a ruína dele. Então cuidado para você não cair até pela honra. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Então aprenda isso, toda honra, ela tem um protocolo. O que você respeita, diga bem forte, o que eu respeito, diga com mais força, o que eu respeito, eu atraio. Eu, por exemplo, eu vi ali, até hoje, sempre, eu posso chegar lá na empresa do Everton, e já cansei de chegar na empresa do meu cunhado, eu chego lá, eu falo com a moça fala assim, ao senhor Alexandre, ele não vai atender ninguém agora. Eu falo, não, eu sei, mas você tinha como falar que o Paulo está aqui? A primeira minha é essa. Você tinha como falar que o Paulo, porque eu vim para pegar um negócio que ele pediu. Mas ele falou que não é para incomodar ele. Eu falei, não, você está certa, eu estou errado, mas pergunta só. Ele vai brigar comigo. Eu falei, não, aí você briga comigo. Aí a pessoa volta e falou assim, mas o senhor não falou que o senhor era cunhado dele? Porque a minha questão ali não é cunhado. Você está entendendo ou não? A minha questão ali não é essa. Eu chegar lá no Everton, lá, abrir a porta e tal, sou pastor do Everton. Não, mas o Everton não gosta de ninguém que entra na sala dele, mas eu sou pastor dele. Que papo é esse? Eu tenho que dar o meu nome, eu tenho que perguntar se posso, eu tenho que perguntar se ele me atende. E cristãos, mais do que nunca, é muito feio. Esse dia eu tive que pegar uma pessoa que não tinha protocolo. Peguei uma pessoa, falei, vem cá, você não está tendo habilidade para lidar com algumas coisas. Não gostou. Está de bequinho caído. Não gostou. Mas eu tinha dois caminhos. Ou eu ia conviver com isso, ou eu dava uma chance para ele mudar. E nem todos querem essa chance de mudar. Se sentem agredidos, se sentem humilhados, ao invés de se sentirem ensinados. Você está entendendo isso ou não? Quando alguém te der o privilégio de te ensinar um protocolo, saiba, você é um bem-aventurado, você é um abençoado por Deus, porque a melhor coisa que tem é quando você está fazendo algo que não agrada e aprender aquilo que agrada. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Tem alguém aqui para dar um amém ou não?
eu era criança, tinha uns 10 anos de idade, vou te contar essa. Eu nunca fiz isso, mas tem aquele dia que eu também não era crente, então não tinha nem como vigiar. Eu me atrasei para entrar na escola, para entrar na sala de aula. Eu me atrasei. E eu estudava numa sala que tinha uma escadaria para subir, ela era de frente com a sala. A escada de frente com a sala. E quando eu estava indo correndo, aí falaram assim, não vai ter a primeira aula. Puxa vida, que alívio na alma. Quem é dessa época? Pô, não vai ter a primeira aula. Parece até que você foi presenteado com, né, ganhou na cena. Ai, não vai ter a primeira aula. E eu cheguei, quarta série. Quando eu subi o último degrau, a porta estava meio encostada. Eu cheguei e dei uma bica na porta. Quando eu dei a bica na porta, falaram que não ia ter a primeira aula, mas só não me avisaram que a tia Natália, olha como é que você guarda o nome, que é na alma da gente, que a tia Natália estava lá. E quando eu dei a bica na porta, a sala inteira olhou para mim assim, tipo, eu vi a tia Natália. Irmão, eu lembro da tia Natália, olha para você ver como é que é. Ela falou assim, volta e entra igual gente. Eu nunca mais esqueci, eu tenho 50 anos, eu estou falando da tia Natália. Então tem hora na vida da gente que tem algumas coisas que foge, mas é tão bom alguém falar para a gente, volta e entra igual gente. Amado, você quer ser revestido de honra? Seja muito feliz quando alguém te ensinar alguma coisa. Dá um aplauso a Jesus aí. Seja muito feliz. Você vê que Jesus estava ensinando as pessoas a sentarem. Irmão, tem tantos pequenos detalhes na palavra de Deus. Jesus estava ensinando os seus discípulos a sentarem, não sabiam se comportar num ambiente. Ô, gente, deixa eu ensinar vocês vão sentar, senta lá naquela cadeirinha do fundo da mesa, calma, deixa os melhores lugares. Jesus estava ensinando os discípulos a sentarem. O que era isso? Você quer ser honrado? Você vai ter que aprender pequenos detalhes para a glória de Deus. Dá um aplauso aí. Tá meio, né? Não, mas tá legal. Nunca mais eu chutei a porta, irmão. Tá maluco? Dá até arrepio de ver uma porta alguém chutando. A honra, em primeiro lugar, ela é uma grandeza do lado de dentro. Deixa eu te falar uma coisa. A grandeza, ela não tem a ver com o que você tem. E também não tem a ver porque você não tem. Você pode honrar uma pessoa com um copo de mastomate, como você pode desonrar uma pessoa com um cristal. Porque não tem a ver com algo que é fora de você. Tem a ver com algo que está dentro de você. Quem está aqui, diga amém. Se o Espírito Santo habita em você, não combina arrogância, não combina soberba, não combina altivez de espírito, não combina você achar que é alguma coisa superior a alguém, não combina. E muitas vezes nós não temos esse entendimento. E nós ficamos procurando subterfúgios para justificar que nós precisamos nos quebrantar. Escute isso aqui, ó. Podemos ser simples, mas não simplistas. Podemos ser simples, mas não simplistas. Você pode honrar com um copo de extrato de tomate, como eu disse, alguém, por aquilo ser o seu melhor. E você pode desonrar alguém com uma taça de cristal. Por quê? Porque a honra, ela não tem a ver com o que eu falo. Irmãos, é muito triste quando você tem o rótulo de alguém que te honra, porque você sabe o que fala, e você descobre a desonra pelo que é feito. Pelo amor de Deus, gente, ninguém precisa pegar uma capa de desonra, vestir e andar. Você tem que se despir desta capa. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não?
É muito triste você honrar uma pessoa com seu coração e a pessoa pegar o coração e expor a sua desonra, que você teve coragem de expor para aquela pessoa por a considerar de honra. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Amado, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Cristianismo não é você pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço apenas. Porque aqui a gente coloca o telão, a Bíblia. Cristianismo é um estilo de vida. É por isso que não adianta crente ir para a política se ele não for um sujeito de honra, porque ele não vai suportar as iguarias do rei. Não adianta ele ser um profissional em qualquer área, se ele não for uma pessoa de honra, só porque ele é evangélico. Pelo amor de Deus. É porque o Espírito Santo habita nele e ele não vai se corromper com as iguarias do rei. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, o dia de maior desonra de José foi a porta de honra para o palácio, porque ele estava preso. A pior, você tem vergonha, eu teria vergonha de falar: cadê aquele seu irmão? Cadê o seu filho? Cadê o seu marido? Ele está preso. Roubou. Matou alguém. José estava preso, mas mesmo na prisão, ele não perdeu a essência de honra dentro dele, porque ele organizou a prisão, porque a honra não tem a ver com o ambiente, nem com pessoas que estão do seu lado. Porque se você deixar a honra só manifestar no ambiente de honra, a honra não está fluindo. O grande desafio da honra é no ambiente de desonra. Você está aqui ou não? Esse é o grande desafio da honra. É aquela hora no cafezinho, que aquilo que eu expliquei no início, a egrégora, o ambiente de muitas ideias, falas e pensamentos, é naquela hora ali que vai ter a presença de Deus ou a presença de demônios. Não pense você que a palavra de demônios sai da boca de Deus. Palavra de demônios sai da boca de demônios. Palavra de Deus sai da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus falou: não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga. Quem está aqui, diga amém, dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus. A honra pode e deve ser ensinada. Tem coisas que se você não ensinar, se eu não ensinar, se eu não tivesse aprendido, eu poderia ter um instinto, por um contexto empírico na vida que eu aprendi, pelo meu pai e pela minha mãe, que de repente ensinou sem nem saber, ou pela palavra de Deus. Jesus está contando uma parábola para ensinar as pessoas a sentarem numa festa, irmão. Então nós não podemos achar que pequenos detalhes não vão fazer a diferença. Existem coisas na minha vida que eu não recebi ainda, porque ainda estou melhorando a honra. E existem coisas que eu só recebi porque eu aprendi a praticar isso aqui. Eu não vim aqui passar para você uma imagem de perfeito, mas eu não quero ser quem eu era ontem, e amanhã eu não quero ser quem eu sou hoje. Por quê? Porque é de glória em glória. Você pode estar num nível hoje, mas amanhã Deus tem um outro nível para você, depois da manhã Deus tem um outro nível para você, e ano que vem, e vai até o dia da sua morte. Dá um aplauso aí, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. É muito triste. E eu estou meio afiado devido a alguns desafios que eu passei esses últimos meses. É muito triste você estar diante de uma desonra vestida, transvestida de desonra. É muito triste. Porque quando você descobre, meu amado, em nome do Senhor Jesus, talvez hoje você tenha entrado aqui com algumas coisas enroscadas. Sim, eu já entrei, sim. Mas você não precisa continuar. Nós precisamos lidar muito com o nosso caráter. E tem muitos lidando com a sua reputação. Eu vou repetir. Nós precisamos, quando se fala de honra, lidar com o nosso caráter. E muitos estão cuidando da sua reputação. Após tem diferença toda, completa. Se você convive comigo, você não tem uma reputação minha, você tem o meu caráter. Se você está distante,
você tem uma reputação. Porque reputação é aquilo que os outros pensam de você. Caráter é quem você é de verdade. E que muitas vezes, até os próximos acabam sendo enganados. Mas mesmo assim, caráter e reputação. Tem gente que tem uma reputação maravilhosa, mas ninguém conhece. É como Naamã. A reputação de Naamã, a Bíblia diz, valoroso, guerreiro, vencedor. Mas dentro da casa dele, leproso. Então você e eu, em nome do Senhor Jesus, não deixe o manto da desonra entrar na sua vida. Não deixe o manto da desonra entrar na sua casa. Não deixe o manto da desonra entrar nos seus relacionamentos. Eu aprendi uma frase e serve para compartilhar com você. Cuidado quando o veneno de alguém te beneficia. Essa frase é minha. Cuidado quando o veneno de alguém te beneficia. Por que, apóstolo? Porque é questão de tempo para você provar dele. É questão de tempo. Se você sabe que a pessoa está do seu lado, expelindo um veneno, é questão de tempo. Esse veneno aqui pegar você. Pode demorar 2 anos, pode demorar 5, mas quando pega, é violento demais. Por isso que essa série sobre honra, ela não tem a ver com aquilo que eu recebo. Ela tem a ver com aquilo que eu transmito, com aquilo que eu me dou. Você está aqui ou não? Dá um aplauso a Jesus aí, eu sei que é, mas ué. Jesus manda ensinar os evangelhos. Por quê? Porque tudo a gente tem que aprender. E ele disse, um cego não pode guiar outro cego. Às vezes tem uma pessoa que não tem condições de estar ensinando, e está ensinando, está discipulando. E a internet trouxe isso. A internet trouxe isso. As pessoas discipulando aquilo que deveria ser apagado. E como se aquilo que você tem a ver com honra fosse fora de moda. Não, irmão. Eu fui dar uma olhadinha, né? Porque a gente vai falar muitas coisas aí nessas quartas-feiras. Aí eu comecei, me lembrei, aula de etiqueta, R$100 uma aula de etiqueta. Você vai lá na internet, R$100, 40 minutos, 45 minutos, R$100 para você aprender. Aprender o quê? Etiqueta. É um tipo de honra, é um tipo de protocolo. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Quando você vai na praia, você vai de terno? É um protocolo. Apesar que tem um amigo meu que vai. Lembrei dele aqui, ele vai. Terno ele não vai, mas ele vai de calça, de tergal e camisa de botão. E ele vai. Então, amado, ninguém nasce sabendo. A falta desse entendimento em nossas vidas pode roubar de nós oportunidades. Você está aqui ou não? Isso é seríssimo. Isso tem a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta ficar só o receba, oba-oba, oba-oba, oba-oba. Por quê? Porque isso não sustenta na hora da crise. O que te sustenta na fé é a sua honra pela palavra de Deus. O que te sustenta diante da adversidade é a sua honra pelaquilo que Deus tem feito na sua vida. O que honra um casamento é na hora da crise você saber que até que a morte o separe. É isso que vai honrar um casamento. Não foi aqueles dias ensolarados que você disse te amo, você é a mulher da minha vida. Quantos aí, artistas, quanto ficou a festa de casamento? R$800 mil. Fulano gastou 1.200.000 na festa de casamento. 2 anos depois, 8 meses depois, acabou tudo. Não. Isso não é a honra do reino. Isso não é a honra do reino. Na igreja, onde se não tem esse tipo de ensino, às vezes é a causa de muita desonra. Porque a impressão que dá quando você vai falar sobre honra, você vai falar sobre alguém te bajular. Deus me livre. Eu já fui bajulado, nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Nenhum. Por quê? Porque a bajulação, ela vem do inferno, ela não vem do trono da graça. Eu vou repetir, bajulação, ela vem do inferno, não vem do trono da graça. Por quê? Porque o pilar da bajulação é interesse. Você está aqui ou não? Esse é o pilar da bajulação. O que faz uma pessoa falar, oi apóstolo, tudo bem e tal, é o interesse. Eu não estou falando que quem fala isso é interesseiro, estou só mostrando para você que a bajulação tem a ver com interesse. Que é o empregado que, para ele não ser mandado embora, ele puxa o saco do patrão. O patrão está fazendo um monte de coisa, ele fica, que legal. O pastor
Sabe? Pastor, não sei o quê. Calma. Você é o melhor do mundo. Irmão, eu descobri que isso é bajulação. Eu descobri. Fica a dica. Jesus, ele ensinou isso. Ele falou assim: o meu povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe. Viu a mãe? A mãe foi pedir um favor para Jesus, se ajoelhou. Não foi para glorificar, não. Ei. Ela se ajoelhou para bajular. Ô Senhor, Tu és maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Arruma um lugarzinho para meus filhos. Você está aqui ou não? Você está entendendo? Não deixa isso. Abre a sua mão assim, abre. Fala, em nome de Jesus, eu quero ser revestido de honra na minha vida. E toda desonra caia por terra para a glória de Deus. Dá um aplauso aí, ó. Isso, mais forte. Olha, se auto-honrar pode ser um caminho de humilhação. Então eu não estou aqui. Se auto-honrar pode ser um caminho da humilhação. Por quê? Porque Deus abate o soberbo e Ele dá graça aos humildes. Então, olha, ele se sentou na frente, mas depois foi humilhado. Ele se sentou nas posições de destaque, mas depois chegou alguém de maior destaque. Então escute, podemos ser humilhados por alguém e até pela palavra de Deus. Ou melhor, principalmente. Por quê? Porque é ela que nos joga luz nas trevas. Um amigo meu tem uma frase muito legal. Ele diz: quando você abre a Bíblia, é a Bíblia que abre você. Não é você que abre a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, é a palavra de Deus que abre você. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, que ao você abrir a palavra de Deus, seja honrado por aquela palavra, mas também retribua a honra por aquela palavra. Dá um aplauso aí. Olha o que diz. Olha 2 Coríntios, eu caminho para o fim, ó. Olha 2 Coríntios 10, 15. Põe o 18. Olha o 18, vamos lá para o final. 18, vai lá para o final. Versículo 18. 2 Coríntios, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, quem a si mesmo se honra, quem a si mesmo se engrandece, mas aquele a quem o Senhor engrandece. Irmãos, tem tantas coisas que nós poderíamos fazer pedindo, mas a gente precisa ter um discernimento, se eu não tenho que esperar o tempo de Deus. Tem muitas coisas que você consegue fazer no seu tempo, mas talvez 2 Coríntios 10, 18, não seja verdade para nós. E não é fácil. Então eu termino essa primeira parte dizendo para você, olha, cuide de seu caráter e não esquente com a sua reputação. Guarde isso. Cuide de seu caráter e não esquente com a sua reputação. Porque a reputação seja ensinável. Eu gosto dessa palavra, ensinável. Por quê? Porque Jesus falou, ide por todo mundo ensinando-as. Quem não é ensinável é muito complicado. Qualquer tipo de correção, de instrução, é motivo de revolta, é motivo de combate, é motivo de desonra. Por quê? Porque entrou uma instrução. O Espírito Santo em nós é uma honra, mas ele quer ser ouvido, atendido, obedecido. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2:20, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata. Coloca para mim, 2 Timóteo, que a gente vai orar, 2 Timóteo 2:20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor,
e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis. Olha aí a egrégora. Evite, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Olha, a comparação de uma pessoa bêbada por falta de entendimento com a pessoa sóbria pelo entendimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É por isso que eu digo, fazer a vontade nós vamos fazer, a questão é de quem. Fazer a vontade nós vamos fazer, a questão é de quem que nós vamos fazer. Pode ser que uma boa humilhação seja a última porta para a sua maior conquista. Pode ser que uma boa humilhação seja a última porta para uma grande conquista. Abre as suas mãos, abre. Feche seus olhos. Quem sabe hoje você vai dar uma revisada. Você vai tratar melhor as pessoas que convivem com você. Você vai pensar mais para participar de algum tipo de roda. Quem sabe você a partir de hoje vai dar uma olhada e vai ver quantas coisas de desonra estão diante de você, junto de você, com você. Quem sabe a partir de hoje você vai ter um discernimento espiritual de ver que muitas pessoas que você as ama são revestidas de desonra. E mais cedo ou mais tarde isso vai atrapalhar a sua vida. É como uma mulher do bem, uma mulher fiel, andar com uma mulher infiel. É como um homem do bem, fiel, viver para cima e para baixo com um homem infiel. É um risco, é um risco. Em nome do Senhor Jesus, não use a sua boca para fazer a vontade do diabo. Use a sua boca para fazer a vontade de Deus. Não use seus relacionamentos para ser um ambiente de falar mal de um, de falar mal de outro, de criticar. Você é um pai, você é uma mãe, resolve no quarto. Você é um líder, resolve com o liderado. Eu sou um pastor, um apóstolo, resolve com quem tem que resolver. Não use suas internets para demonstrar desonra, para mandar indireta. Cuida disso. Ali pode ser a porta de desonra na sua vida. Cuida disso. Você está aqui hoje porque você é um vaso de honra, senão você não estaria. Deus te trouxe aqui hoje para alinhar áreas da sua vida. Você poderia estar em casa, e não há mal nisso, mas você veio, e Deus está te revestindo de honra. Deus está te dando um entendimento. Honra a Deus com as primícias, honra a Deus com seus recursos, com seus talentos. Quantas demandas tem na igreja, e quantos talentos estão ali enterrados. Ah não, eu não vou mexer com isso não, porque eu já mexi com a igreja, só me deu dor de cabeça. Isso será cobrado, isso será cobrado. Quantas pessoas, porque viveram em algum momento um ambiente de desonra, relacionamentos de desonra, e se perderam na caminhada, não se encontraram mais. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra não seja verdade na sua vida, que essa palavra caia como um bálsamo no seu coração, na sua mente, nas suas mãos. Quem sabe você era uma pessoa que desonra o seu patrão, enrolando no trabalho. Quem sabe você é uma pessoa que desonra seus pais, falando mal dele para todo mundo. Quem sabe você é uma pessoa que desonra a igreja, falando mal da igreja, falando mal do líder, falando mal do irmão.
Nunca você vai ganhar uma alma para Jesus. Você não veio aqui hoje para ser revestido de desonra. Você veio aqui hoje para receber um batismo de honra para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso aí? Você pode dar um glória a Deus, ficar de pé?